Muito bem, se você entendeu então que a gente pula o capítulo de provas para ir direto àquilo que realmente importa, lembrando que pular significa vou gravar no final do curso, tá certo? Então aqui nós temos agora a fase da sentença. Aconteceu todo o trâmite do processo e durante esse trâmite do processo nós iremos nesse exato momento finalizá-lo. O que é finalizar o trâmite do processo, paixão? Finalizar o trâmite do processo significa dar uma sentença, emitir o sentimento do juiz. E emitir o sentimento do juiz significa decidir com resolução de mérito ou decidir sem resolução de mérito. Tá certo? É essa a ideia central que você precisa ter em mente para entender o que é emitir a sentença do juiz. Lembrando que o juiz ele pratica 3 atos. Ele despacha. O que é despacho? Decisões que vão dar andamento ao processo, que não cabe recurso. Ele toma decisões interlocutórias no meio do processo, durante o processo, e que não coloca fim ao processo, né? E sentença é quando ele coloca fim ao processo, ele emite uma sentença. Lembrando que sentença parcial, a sentença parcial, ele não emite uma sentença final. Por isso que o recurso cabível não seria apelação, como nós veremos, e sim agravo de instrumento. Tá bom? Então venham comigo lá no artigo 485 e olha que interessante. O 485 ele traz as hipóteses em que o juiz não resolve o mérito. O que significa não resolver o mérito? Anote aí por gentileza. Não resolver o mérito significa o juiz não resolverá o mérito, significa sem resolução de mérito. Sem resolução de mérito. Essa é a ideia aqui, tá bom? Então, sem resolução do mérito. Se o juiz não resolve o mérito, eu tenho que ter em mente quais são as situações em que ele não resolve o mérito. Uma delas você já viu, olha só, indeferimento da petição inicial. Se o juiz logo de cara indeferiu sua petição inicial, você já viu comigo que cabe um recurso. Qual o recurso cabível? A apelação, não é? O juiz também emite uma sentença sem resolução de mérito quando o processo fica parado por mais de um ano. Tome muito cuidado com essa expressão aqui, ó, porque o texto da lei fala assim, ó, ficar parado mais de um ano. E aí, às vezes, a VUNESP pode tirar esse mais de um ano e deixar apenas a expressão um ano, tá certo? Por negligência das partes. Por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonará a causa por mais de 30 dias. Então, olha que interessante. Por mais de um ano, por mais de 30 dias. Perceberam? E o inciso 4. Verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular no processo. Válido e regular no processo. Se você consegue entender essa ideia central aqui, mais de um ano e aqui mais de 30 dias, e aqui que não teve pressupostos para a constituição do processo, se você conseguir visualizar que tudo isso aqui é motivo para o juiz descer a caneta e resolver o processo, colocar fim ao processo sem resolução de mérito, não tem o porquê você confundir com as outras hipóteses que aparecerá no artigo 487, tá bom? O que mais eu tenho aqui, Alex, de situação? Você tem aqui, ó, quando ele reconhece a existência de perempção, de litispendência e coisa julgada. Lembre-se que tudo isso daqui, ó, perempção, litispendência e coisa julgada, pode ser alegado lá no artigo 337 do CPC. Ele verificou a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Olha, a pessoa que entrou com a ação não tem legitimidade para peticionar. Então ele deu uma resolução sem mérito. Não tem interesse processual, não tem resolução com mérito. Acolheu a alegação de existência de convenção de arbitragem, ou quando o juiz arbitral reconhecer sua competência, homologou a desistência da ação, ou quando eu tive a morte da parte, e a ação, no caso, é considerado intransmissível conforme o texto da lei. E nos demais casos previstos, tá certo? Vamos brincar agora de VUNESP? Apresentei o texto da lei a você e eu quero que você observe aí
se na decisão sem resolução de mérito, perdão, que é o que está estampado no artigo 485, se você viu a questão da prescrição. Vê se está aí nos incisos. Eu não vi. Nem de decadência. Então, cuidado, porque prescrição e decadência são prejudicialidades do mérito, tá bom? Agora, quando você utiliza a expressão perempção, litispendência ou coisa julgada, significa eu não vou julgar esse processo, eu não vou decidir o mérito, porque já há uma coisa julgada. O seu direito já aconteceu a perempção, deu perca total por 3 vezes aqui. Ou aconteceu o que nós chamamos de litispendência. Há uma litispendência que deve ser resolvida aqui, tá bom? Então tomar muito cuidado com essas observações, até porque estas observações eu preciso que você esteja de forma antenada que todas elas são resolução sem mérito. Agora olha que interessante. No artigo 487, eu tenho aqui situações que o juiz decide com o mérito. Olha que interessante, o juiz reconheceu a decadência e prescrição, reconheceu que houve a perda do meu direito e que houve a questão da prescrição. Nessa situação aqui, o que houve? Resolução de mérito. Se houve resolução de mérito, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que toda vez que o juiz decide decadência ou prescrição, isso é uma resolução com mérito. Essa é a ideia, é resolver e resolver com o mérito, tá bom? Ainda, haverá resolução de mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Quer dizer, o juiz acolheu ou rejeitou. Se ele está dizendo o seguinte, olha Alex, você tem direito ao que está na petição inicial, ou se ele está dizendo você não tem direito ao que está na petição inicial, você concorda comigo que ele está decidindo conforme o mérito? A ideia central aqui é essa, ele decide conforme o mérito. Ele está decidindo você tem direito ou você não tem direito, tá bom? No inciso 3º, ele reconheceu a procedência de um pedido que foi formulado na ação ou na reconvenção. E olha que interessante, ó, ou transação, ou a questão da transação. Muito cuidado, porque transação e renúncia é diferente de desistência. E aí eles confundem muito na hora da prova o candidato. Querem confundir, menos você. Então no artigo 485 significa que resolução sem mérito, desistência da ação. 487, resolução com mérito. O que significa resolução com mérito? É enfrentar. A e B transacionou, entrou num acordo, homologou, decisão com mérito. O A renunciou ao pedido de B, o juiz vai lá, homologa a sua renúncia. Se ele homologou a renúncia, decisão com mérito. Agora, se ele homologou uma desistência, resolução sem mérito. Isso tem que estar na ponta da língua para que você consiga entender as dicas aí. Tá bom? Então, é essa a observação. Agora, olha o parágrafo único. Ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do artigo 332, o artigo 332, parágrafo 1º, eu vou aqui no meu texto da lei para facilitar e você pode acompanhar aí do seu. Ele fala do julgamento da improcedência liminar do pedido, o 332. Você lembra? Que o juiz pode, é o julgamento da minha mãe lá, ele pode julgar de forma liminar, rápida, de forma improcedente, que inclusive não tem nem a citação do réu para a defesa. O parágrafo 1º diz assim, ó, o juiz também poderá julgar liminarmente procedente o pedido se verificar desde logo a ocorrência de decadência ou de prescrição. Então, olha só, se eu estou falando que ele pode julgar liminarmente procedente, é uma resolução de mérito, tá? Agora, olha que interessante, está falando que ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do artigo 332, quer dizer, quando o juiz julga a prescrição ou decadência, não serão reconhecidas, ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do artigo 332, quer dizer, prescrição e decadência, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes
seja dado a partes oportunidade de manifestar-se. Alex, não entendi nada. Resume isso para mim. Então vamos lá. Se o juiz reconheceu a prescrição e a decadência no início do processo, ele reconheceu a prescrição e decadência no início do processo, artigo 332, parágrafo 1º, de forma liminar, sem citação do réu, sem defesa. Agora, se ele reconheceu a prescrição ou a decadência no meio do processo, durante ou no final, ele tem que dar oportunidade para as partes se manifestarem. Tome muito cuidado, porque isso daqui é novo e esse peguinha pode vir derrubando muitos candidatos desatentos a essa informação. Então anote assim, ó, decadência ou prescrição. Se alegado, o juiz reconheceu liminarmente improcedente, se ele reconheceu de forma liminarmente procedente, não preciso ouvir a outra parte. Agora, se ele decidiu no meio ou no fim do processo, a outra parte tem que se manifestar. Essa é a ideia central, tá bom? E olha que interessante, desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do artigo 485. Então, se você observar, o artigo 485, ele fala do que para a gente, Alex? Ora, o artigo 485, ele fala do julgamento sem resolução de mérito. Então, sempre que possível, o juiz resolverá o mérito, sempre que possível, né, favorável a quem aproveitaria as hipóteses de sem resolução de mérito. Se você conseguir visualizar isso, se você conseguir ter uma ideia central, já facilita a nossa vida aqui, tá bom? Beijo no coração, eu te espero então para a nossa próxima aula, para falarmos dos elementos e dos efeitos da sentença. Valeu, até lá!